A história de José e sua túnica é conhecida, mas o verdadeiro significado dessa vestimenta vai além do que muitos imaginam. Não era apenas um símbolo de favoritismo de Jacó. Ela representava uma promessa divina e desencadeou uma série de eventos que moldariam o destino de José e de sua família. Mas por que essa túnica causou tanta inveja? E como Deus transformou essa situação em algo muito maior? Descubra a verdade pouco conhecida sobre a túnica de José e como ela revela mistérios bíblicos que podem mudar sua visão sobre fé e propósito divino. A túnica de José, mencionada no livro de Gênesis, carrega um significado bíblico profundo, representando o favoritismo de Jacó por seu filho. Esta vestimenta, oferecida por Jacó ao seu filho amado, José do Egito, era um símbolo de proeminência e distinção em relação aos seus irmãos. A túnica, mais do que um simples traje, tornava evidente o lugar especial de José entre os patriarcas e acentuava a promessa divina sobre sua vida. Em meio às histórias do Antigo Testamento, essa peça se destaca como um ícone de riqueza espiritual, algo que seus irmãos viam com inveja e rancor. No entanto, o favoritismo de Jacó, evidenciado pela túnica de José, despertou uma rejeição familiar intensa. Os irmãos de José, movidos pela inveja e pelo ciúme, viam a túnica como um lembrete constante de sua inferioridade. Cada vez que viam José, trajado com aquela vestimenta sagrada, sentiam-se diminuídos e desvalorizados. Isso reforçava a rivalidade familiar, alimentando o ódio que culminaria em ações drásticas. Para eles, a túnica não era apenas um presente, mas uma ameaça ao equilíbrio e à harmonia dentro da família. Por trás desse episódio está a providência divina, que guia cada detalhe da história de José. Mesmo que seus irmãos tenham tentado destruir o plano de Deus ao tirar a túnica de José e vendê-lo como escravo, o significado bíblico dessa ação vai além da mera traição. A túnica, que simbolizava a promessa divina, e o lugar especial de José foi um ponto de virada crucial nas tradições judaicas. Ela ilustra como as bênçãos de Deus não podem ser removidas por mãos humanas e que, mesmo na adversidade, a providência divina continua operando, guiando José ao seu destino no Egito Antigo. A natureza da túnica de José é frequentemente mal compreendida, especialmente quando retratada como uma vestimenta colorida. No entanto, o texto original em hebraico descreve essa peça como uma talar de mangas compridas, uma vestimenta que ia até os pés e cobria os braços de José. Essa descrição nos revela a profundidade simbólica dessa túnica, que não era apenas um item de vestuário, mas um sinal de honra e posição elevada. Ao contrário das roupas comuns, que eram mais curtas e práticas, a túnica de José era uma vestimenta sagrada, indicando sua dignidade e autoridade. Além de sua elegância, a túnica refletia a intenção de Jacó de destacar José como seu herdeiro principal, algo que era bem mais evidente do que se pode imaginar à primeira vista. No contexto das tradições judaicas, uma vestimenta como essa era associada a status e responsabilidade, reservada para aqueles que estavam destinados a ocupar posições de liderança. Assim, a túnica de José do Egito se torna um símbolo claro da promessa divina sobre ele, ressaltando que, apesar de jovem, José já possuía uma riqueza espiritual superior à de seus irmãos. A profundidade dessa vestimenta vai além de sua aparência externa, pois ela também carrega mistérios bíblicos que apontam para o papel futuro de José. A túnica, ao cobrir José dos pés à cabeça, simboliza uma cobertura total da providência divina em sua vida. Mesmo quando essa túnica foi removida por seus irmãos, a proteção de Deus nunca foi retirada de José. Ele continuou a carregar consigo a promessa divina
que se cumpriria no tempo certo, elevando-o ao cargo de governador no Egito Antigo, como revelam os sonhos de José. A rivalidade familiar entre José e seus irmãos foi intensificada pela túnica de José, um símbolo claro da preferência de Jacó por ele. Essa vestimenta, que indicava sua proeminência entre os filhos de Jacó, tornou-se o foco de inveja e ressentimento. Os irmãos de José, percebendo a intenção de Jacó em fazer dele seu herdeiro principal, começaram a nutrir um ódio profundo. Essa rivalidade não era apenas uma disputa comum entre irmãos, mas um reflexo das complexas dinâmicas familiares dentro das histórias do Antigo Testamento, onde questões de herança e bênçãos eram de extrema importância. Essa tensão culminou em uma série de eventos que mudariam o curso da vida de José e de sua família. Os irmãos, movidos por ciúmes e pela rejeição familiar, decidiram se livrar de José, acreditando que isso resolveria o problema. A túnica de José, que antes simbolizava honra, foi arrancada dele e usada para enganar Jacó, manchada com sangue como prova falsa de sua morte. No entanto, essa ação não apagou a providência divina sobre José. Em vez disso, foi o início de um caminho que o levaria ao Egito Antigo, onde a promessa divina continuaria a se desenrolar. Mesmo na adversidade, José permaneceu fiel à sua fé, mostrando uma resiliência que seus irmãos não poderiam prever. A rivalidade que nasceu do favoritismo de Jacó acabou servindo aos propósitos maiores de Deus, que transformou o ódio dos irmãos em um instrumento para realizar sua vontade. Através dos mistérios bíblicos e da profundidade simbólica dessa história, aprendemos que a rejeição familiar não pode anular a riqueza espiritual que vem da promessa divina. A trajetória de José, mesmo marcada pela dor, é uma poderosa lição de como a providência divina pode transformar o mal em bem. O destino da túnica de José é um dos momentos mais dramáticos de sua história. Quando seus irmãos, consumidos pela inveja, decidiram se livrar dele, a primeira coisa que fizeram foi arrancar sua túnica. Esse gesto simbólico visava não apenas tirar de José seu status especial, mas também apagar o que a túnica representava, sua posição de favoritismo aos olhos de Jacó e a promessa divina sobre sua vida. Os irmãos mancharam a túnica com sangue de um animal, enganando Jacó para que acreditasse que José havia sido morto por uma fera. Essa ação, que parecia ser o fim da história de José, na verdade, marcava o início de uma nova fase em sua vida. Embora José tenha perdido sua túnica, ele nunca perdeu a proteção e o favor de Deus. Vendido como escravo e levado ao Egito Antigo, José parecia estar destinado ao esquecimento. No entanto, os sonhos de José, que previam sua elevação, começaram a se realizar de formas inesperadas. O que parecia ser uma tragédia se revelou parte de um plano maior. O significado bíblico dessa história revela como Deus estava operando nos bastidores, transformando o que era um símbolo de desgraça em uma trajetória de vitória e redenção. A túnica, manchada de sangue, deixada para trás, não impediu que José alcançasse a posição de governador no Egito, um dos maiores cargos que alguém poderia ocupar na época. Seus irmãos pensaram que, ao tirar sua túnica, também estavam tirando sua bênção, mas a providência divina mostrou que o verdadeiro favor de Deus não dependia de vestimentas ou aparências externas. A história da túnica de José nos ensina sobre a profundidade simbólica das provações e como, através da fé e resiliência, podemos ver a realização das promessas divinas, mesmo nas situações mais sombrias. Na Bíblia, o exemplo de José do Egito é uma das histórias mais emblemáticas sobre fé e perseverança. Sua vida, marcada pela túnica de José e pelas promessas divinas, serve como um símbolo de resiliência
diante da adversidade. A narrativa começa com o favoritismo de Jacó, manifestado através da túnica sagrada, que logo se tornou o motivo de inveja e ódio entre seus irmãos. Mesmo assim, José manteve sua fé firme, acreditando nos sonhos que Deus lhe havia dado, sonhos que previam sua elevação. Sua história, descrita em Gênesis, reflete o mistério profundo da providência divina, operando nas situações mais difíceis. Outro exemplo bíblico que ressoa com a história de José é o de Davi, que também enfrentou rejeição familiar e perseguição antes de se tornar rei de Israel. Assim como José, Davi foi escolhido por Deus desde jovem, mas teve que enfrentar muitos desafios antes que a promessa divina se cumprisse. Em ambos os casos, a riqueza espiritual desses homens era evidente, e suas histórias demonstram como Deus usa as provações para moldar o caráter daqueles a quem Ele chama. Esses exemplos nos mostram como a providência divina opera em meio às dificuldades, guiando os escolhidos para o cumprimento de seu destino. Além de José e Davi, temos o exemplo de Moisés, que também foi chamado para um grande propósito desde o nascimento, mas precisou atravessar o deserto antes de liderar o povo de Israel à terra prometida. A história de Moisés, assim como a de José, revela a profundidade simbólica das jornadas que Deus nos chama a percorrer. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a promessa divina permanece e Deus está sempre trabalhando nos bastidores para realizar seus propósitos. A vida de José é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, Deus tem um plano maior em ação. A interpretação teológica da história de José, especialmente em relação à sua túnica, revela camadas profundas de significado bíblico. A túnica de José, dada por Jacó, não era apenas um presente, mas um símbolo tangível da promessa divina e do favoritismo que José gozava. Teologicamente, essa túnica representa a cobertura de Deus sobre aqueles que Ele escolhe e prepara para um propósito maior. A história nos ensina que, mesmo quando a túnica foi tirada, o favor de Deus permaneceu com José, evidenciando que as bênçãos divinas não dependem de símbolos externos, mas da vontade soberana de Deus. O ato de seus irmãos retirarem a túnica e manchá-la com sangue pode ser interpretado como uma tentativa humana de anular o plano de Deus. No entanto, na teologia bíblica, essa ação falha, pois a providência divina sempre prevalece. A túnica, enquanto vestimenta sagrada, carregava um significado de riqueza espiritual e promessa, mas o verdadeiro poder estava na aliança de Deus com José. A trajetória de José, desde a rejeição familiar até sua ascensão no Egito Antigo, exemplifica como Deus pode transformar o que parece ser uma derrota em uma vitória gloriosa, reafirmando sua soberania. Essa história também ressoa com o tema teológico do sofrimento e da redenção. A interpretação teológica nos leva a ver que, assim como José, muitos dos escolhidos por Deus passam por momentos de profundo sofrimento antes de alcançar o propósito divino em suas vidas. A túnica manchada de José, que inicialmente parecia simbolizar seu fim, na verdade, prenunciava a grande obra que Deus faria através dele. Esse entendimento teológico nos desafia a confiar na providência divina, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas que recebemos, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo. A história de José e sua túnica tem um impacto profundo na vida pessoal de quem reflete sobre ela. Em momentos de rejeição ou dificuldade, podemos nos ver na posição de José, questionando por que enfrentamos certos desafios. A túnica de José, símbolo de sua proeminência e da promessa divina, foi tirada dele, mas sua fé
e confiança em Deus permaneceram intactas. Isso nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar, a providência divina continua a operar. É um chamado para mantermos nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem um plano maior para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Aplicar essa lição na vida pessoal significa reconhecer que as provações que enfrentamos podem ser, na verdade, partes do plano de Deus para nos moldar e nos preparar para algo maior. Assim como José foi traído por seus irmãos, muitos enfrentam rejeição familiar ou dificuldades aparentemente injustas. No entanto, a riqueza espiritual de José estava em sua capacidade de manter a fé, mesmo em face da adversidade. Sua história nos inspira a perseverar, confiando que no tempo certo, Deus cumprirá suas promessas, transformando nossas dificuldades em vitórias. Além disso, a história de José nos desafia a examinar como reagimos ao sofrimento e à injustiça. Podemos escolher amargura e desespero, ou podemos seguir o exemplo de José, que usou suas provações como uma oportunidade para crescer espiritualmente e demonstrar a fidelidade de Deus. Na vida pessoal, isso pode se manifestar em práticas como a oração constante, a meditação na palavra de Deus e a busca por compreensão e sabedoria nas Escrituras. O impacto dessa história é uma lembrança constante de que, independentemente das dificuldades, a promessa divina permanece firme, guiando-nos em direção ao propósito que Deus tem para cada um de nós. A história de José e sua túnica nos oferece valiosas lições sobre práticas espirituais que podemos adotar em nossa vida diária. Uma das principais práticas espirituais que emerge dessa narrativa é a importância da oração contínua e da busca por orientação divina. Mesmo em tempos de dificuldade, José, mesmo diante da rejeição familiar e da adversidade no Egito Antigo, manteve sua conexão com Deus intacta. Ele confiava plenamente na providência divina e se apoiava na promessa que Deus havia colocado em seu coração. A oração, nesse contexto, não era apenas um pedido de socorro, mas uma prática diária de confiança e entrega ao plano maior de Deus. Outra prática espiritual relevante é a meditação nas promessas de Deus. Assim como José tinha seus sonhos como uma bússola espiritual, nós também devemos ter um foco constante nas promessas bíblicas que recebemos. Meditar na palavra de Deus nos ajuda a lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e suas promessas nunca falham. A túnica de José, como um símbolo de promessa divina, pode ser vista como um lembrete para nós de que Deus tem um propósito para nossas vidas e que devemos manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo parece contrário. Além disso, a prática do perdão emerge como uma lição crucial da história de José. Quando teve a oportunidade, José escolheu perdoar seus irmãos, demonstrando uma riqueza espiritual que só pode vir de um coração alinhado com a vontade de Deus. Perdoar, mesmo em face de grandes injustiças, é uma prática espiritual poderosa que nos liberta do peso da amargura e nos permite seguir em frente com leveza e paz. Ao adotar essas práticas espirituais, somos capazes de viver uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino, assim como José fez, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história de José e sua túnica suscita muitos desafios e dúvidas comuns que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Um dos desafios mais frequentes é lidar com a rejeição, especialmente quando ela vem de pessoas próximas, como aconteceu com José e seus irmãos. A rejeição familiar pode abalar profundamente nossa autoestima e fé, levando-nos a questionar o significado bíblico das promessas de Deus em nossas vidas. No entanto, a história de José nos ensina que,
Mesmo quando somos rejeitados pelos outros, Deus nunca nos abandona. Ele continua a operar silenciosamente, guiando-nos em direção ao nosso destino, assim como fez com José no Egito Antigo. Outra dúvida comum é sobre como manter a fé durante as adversidades prolongadas. José foi traído, vendido como escravo e injustamente preso, situações que poderiam ter feito qualquer um desistir. Mas José manteve sua confiança na providência divina, acreditando que seus sonhos, dados por Deus, se realizariam. Essa perseverança nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver uma saída imediata. Muitas vezes, enfrentamos períodos em que parece que Deus está em silêncio, e a dúvida se instala. A história de José, no entanto, nos encoraja a persistir, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não percebemos. Um dos maiores desafios é entender o tempo de Deus. A promessa divina a José não se cumpriu imediatamente, houve anos de espera e sofrimento. Esse é um ponto de dificuldade para muitos que esperam o cumprimento das promessas divinas em suas vidas. José nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que devemos confiar nesse tempo, por mais longo que ele pareça. A profundidade simbólica dessa espera é uma lição sobre paciência e fé, mostrando que Deus sempre cumpre suas promessas no momento certo. Enfrentar esses desafios com fé e confiança nos ajuda a crescer espiritualmente e a alcançar o propósito que Deus tem para nossas vidas. A história de José não apenas impacta sua vida pessoal, mas também serve como inspiração para a ação comunitária. José, mesmo após sofrer rejeição familiar e ser vendido como escravo, acabou por se tornar uma figura de grande importância no Egito Antigo. Sua ascensão ao cargo de governador permitiu que ele salvasse não apenas sua própria família, mas também milhares de pessoas da fome. Este exemplo bíblico destaca a importância de usar nossas bênçãos e posição de influência para o bem coletivo, mostrando como Deus pode usar nossa vida para impactar a comunidade de maneira poderosa. A ação comunitária inspirada pela vida de José pode se manifestar de diversas formas. Assim como José usou sua sabedoria e riqueza espiritual para administrar os recursos durante a fome, somos chamados a usar nossos dons e talentos para servir os outros. A Bíblia nos ensina que nossa fé deve se traduzir em ações práticas que beneficiem aqueles ao nosso redor. Seja através de iniciativas de caridade, voluntariado ou mesmo aconselhamento espiritual, seguir o exemplo de José é atuar com o propósito divino de trazer alívio e esperança para os necessitados. Além disso, a história de José nos lembra que Deus, muitas vezes, nos coloca em posições estratégicas para que possamos ser instrumentos de sua providência. Assim como José foi colocado no Egito para cumprir um plano maior, nós também podemos ser chamados a fazer a diferença em nossa comunidade. Ação comunitária, portanto, não é apenas uma responsabilidade, mas uma extensão da nossa fé, onde colocamos em prática os ensinamentos bíblicos e demonstramos o amor de Deus através de nossas ações. Assim, ao seguir o exemplo de José, nos tornamos canais de bênçãos para aqueles que nos cercam. A prática da oração e meditação é fundamental na vida espiritual, e a história de José nos oferece um exemplo claro de sua importância. José, ao enfrentar a rejeição familiar e as provações no Egito, certamente manteve uma vida de oração constante, buscando orientação e força em Deus. A oração, para José, não era apenas um pedido de ajuda, mas um meio de se alinhar com a vontade divina e renovar sua confiança na promessa que Deus havia feito. A história nos ensina que, em momentos de dificuldade, a oração se torna um canal direto de comunicação com Deus, nos fortalecendo e guiando em nossas decisões.
Meditar na palavra de Deus, assim como José provavelmente meditava nos sonhos e nas promessas que recebeu, é outra prática espiritual essencial. A meditação nos ajuda a internalizar as Escrituras, permitindo que elas moldem nossos pensamentos e atitudes. Para José, os sonhos que Deus lhe deu eram uma forma de revelação divina, que ele manteve em seu coração, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrariá-los. Da mesma forma, meditar nas promessas bíblicas nos ajuda a manter a fé firme, mesmo diante dos desafios, lembrando-nos constantemente do plano de Deus para nossas vidas. A combinação de oração e meditação forma a base para uma vida espiritual rica e profunda. Esses atos nos permitem buscar a presença de Deus e discernir sua vontade, assim como José fez ao longo de sua vida. Através da oração, abrimos nossos corações para a direção divina e, através da meditação, fixamos nossa mente nas verdades eternas das Escrituras. Seguindo esse exemplo, podemos enfrentar as adversidades com paz e confiança, sabendo que, como José, estamos nas mãos de um Deus que nos guia com amor e sabedoria. A história de José nos oferece uma poderosa mensagem de futuro e esperança, especialmente quando consideramos tudo o que ele enfrentou. José passou por rejeição, escravidão e injustiça, mas manteve sua confiança na promessa divina. Essa esperança inabalável é um exemplo bíblico de como devemos encarar o futuro, mesmo quando as circunstâncias atuais parecem sombrias. José acreditava que os sonhos que Deus lhe deu se cumpririam, e essa fé foi recompensada. Sua história nos lembra que, com a providência divina, nosso futuro está seguro nas mãos de Deus, independentemente dos desafios que enfrentamos no presente. A esperança de José não era apenas para si mesmo, mas também para sua família e para o povo de Israel. Sua ascensão no Egito Antigo garantiu a sobrevivência de sua família durante a fome, cumprindo a promessa divina de que ele seria um instrumento de salvação. Isso nos ensina que nossa esperança em Deus não só nos sustenta, mas também tem o poder de impactar positivamente aqueles ao nosso redor. A história de José ilustra como Deus pode usar nossa fé para realizar seus planos e nos conduzir a um futuro cheio de propósito e significado. Essa narrativa de futuro e esperança nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata para nossos problemas. José não tinha certeza de como seus sonhos se realizariam, mas ele manteve a fé. Da mesma forma, somos chamados a viver com a confiança de que Deus tem um plano maior para nossas vidas, um plano que se desenrola no tempo certo. Com essa perspectiva, podemos enfrentar o futuro com esperança, sabendo que, assim como Deus fez com José, Ele também nos guiará através de nossas dificuldades para um final vitorioso e cheio de bênçãos. A conclusão da história da túnica de José nos mostra que, embora seus irmãos tenham tirado dele a vestimenta que simbolizava sua proeminência, nunca conseguiram remover o favor de Deus sobre sua vida. A túnica, que era um símbolo visível de sua posição especial, foi destruída, mas a promessa divina permaneceu intacta. José, mesmo enfrentando a rejeição familiar e sendo vendido como escravo, viu sua trajetória transformada pela providência divina, elevando-o à posição de governador no Egito Antigo. Esse desfecho reflete como Deus opera de maneira misteriosa, utilizando até as situações mais adversas para cumprir seus propósitos. A riqueza espiritual de José foi provada e fortalecida através das provações. Seus irmãos, que pensaram em destruí-lo, acabaram por cumprir, involuntariamente, o plano maior de Deus. A túnica de José, apesar de ter sido manchada e levada,
nunca representou a totalidade das bênçãos que ele receberia. No final, José não só sobreviveu, mas prosperou, tornando-se a chave para a salvação de sua família durante a fome. Esse desenrolar dos acontecimentos mostra que, mesmo quando as vestimentas sagradas são tiradas, a promessa divina e os sonhos de José permanecem vivos. A história de José e sua túnica nos deixa uma lição poderosa. As adversidades que enfrentamos não definem nosso destino, mas sim nossa fé e confiança na providência divina. Mesmo quando parece que tudo está perdido, a Bíblia nos ensina, através de José do Egito, que Deus tem um plano maior, capaz de transformar dor em bênção. E assim, a herança e a bênção de José foram garantidas, não pela túnica, mas pela fidelidade e pelo cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Agora que você descobriu o verdadeiro significado da túnica de José, a questão que fica é: como você pode aplicar essas lições na sua vida? Assim como José, todos enfrentamos momentos de rejeição e desafios, mas também carregamos promessas divinas que não podem ser anuladas. Que áreas da sua vida precisam de uma nova perspectiva, baseada na fé e na confiança em Deus? Pense nas situações em que você pode transformar provações em oportunidades de crescimento espiritual, como José fez. Se você quer continuar explorando temas profundos e se aproximar mais do propósito de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo inspirador.